TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez, nesta tarde, já com o friozinho começando a chegar, né? E vamos então, mais uma vez, estudar o Evangelho de Jesus. E hoje nos coube esse capítulo, que é bem-aventurados os que têm puro coração, deixai vir a mim os pequeninos. E, como sempre, nós vamos começar pelo Evangelho e vamos ver, obrigado, Luci, o que a espiritualidade vai nos falar sobre esse capítulo. Mas, antes de adentrarmos ao Evangelho, vamos lembrar que todos nós já fomos pequeninos, não é? Crianças, e que devemos buscar, muitas vezes, na nossa caminhada, essa criança, olhar um pouco, lembrar da nossa infância, lembrar daqueles que se comprometeram a nos receber nos braços, nossa mãe, que esteve conosco durante 9 meses, que nos acarinhou, muitas noites mal dormidas, nossos pais, não é? Enfim, nossos avós, e lembrarmos desse carinho, né, com que nos envolveram. E lembrar de muitos momentos da nossa infância, da simplicidade, de um sentimento tão puro, que é o das crianças. E isso é muito importante para nós. E nós vamos ver isso pouco a pouco, né, através da pesquisa que nós fizemos. E vamos, como eu disse, começar então pelo Evangelho. E em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, não é? Fala assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, para que nós possamos chegar até Deus, ao nosso Pai Criador, nós precisamos ter o nosso coração puro. Nós temos que burilar os nossos sentimentos. Por isso é que Jesus tomou a infância, não é? Como um exemplo para todos nós. Então, nós devemos sim buscar a nossa infância, buscar este sentimento dentro de nós, para que nós possamos burilar o nosso coração, para que a gente possa ver a Deus. Do contrário, vai ficar muito difícil. Então, hoje, convido a todos a nos tornarmos crianças novamente para esta conversa, para esta nossa reflexão. Depois, no final, quem sabe a gente vai oferecer a cada um rebuçadinho. Então, seguindo com o Evangelho. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, diz assim: então apresentaram-lhe algumas crianças para que eles a tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso. E, de fato, muitas vezes nós observamos, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, em que muitas vezes as pessoas não têm assim muita paciência para com os mais pequenos, não é? Isso já começa para nós um ponto para a gente refletir e para a gente perceber que nós estamos aqui numa escola chamada Terra, que nós passamos por todas as fases. Nós começamos na infância e quando chegarmos na idade sênior, lá na frente, nós também teremos comportamentos, digamos que, um pouco mais infantis. E tudo isso pede para nós o quê? Pede para nós o exercício de uma virtude, que é a paciência, a tolerância e a compreensão. Seguindo, em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, ele lhes disse, portanto, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus
é para aqueles que se semelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Portanto, a pureza de coração, ela é inseparável do quê? Da simplicidade e da humildade. E ela exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então, nós vamos nos focar aqui em algumas palavras: simplicidade, humildade, egoísmo e orgulho, para que nós possamos perceber, na medida que nós estamos desenvolvendo a ideia, da importância da simplicidade. E nós fomos, então, buscar sobre a simplicidade num livro, Seara da Fé, psicografado por Francisco Cândido Xavier, autores diversos. E, no caso, quem vai falar para nós sobre a simplicidade é o espírito André Luiz. Então, ele vai nos dizer assim: era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Olha só que nós pararmos para pensar, principalmente agora, que nós já estamos sendo envolvidos, né, pelo Natal, né? A gente sente que a própria natureza, porque nós nos deixamos envolver pelo amor divino de Jesus. E esse Espírito sublime vem ao encontro de nós, de todos nós, né? Ele assumiu com Deus, nosso Pai, o compromisso de vir até nós. Veio numa simples aldeia, nasceu numa estrebaria e encontrou em homens que eram simples pescadores a oportunidade da construção da sua mensagem e que ficou para todo sempre. Então, por aí a gente começa a pensar o quê? Eu estou aqui, eu vim na oportunidade de uma nova encarnação. Portanto, eu estou a ter a oportunidade de construir, de reparar e de construir o meu futuro. E para isso, eu preciso de ter uma vida simples. E trabalhar o meu sentimento. Continua André Luiz. Ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivesse em casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Nós, se buscarmos a simplicidade e quisermos seguir os passos de Jesus, e se nós nos propomos a aprender o seu Evangelho, e se nós desejamos passar estes ensinamentos para aqueles com quem vamos encontrando no caminho, nós podemos encontrá-los em qualquer lugar. E nós podemos fazer este percurso e ir ao encontro das pessoas que necessitam. Nós não temos que olhar para elas de uma forma como se nós estivéssemos num patamar acima e elas num patamar abaixo. Não. Nós temos que nos olharmos iguais uns aos outros, nesta simplicidade e nesta pureza de coração, para poder também levar àqueles com quem nós cruzamos no caminho este consolo
que Jesus nos deixou, que é a sua doutrina. Continua André Luiz. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Valorizava a amizade, com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Somos uma grande família. Nós somos uma grande família no planeta Terra. Nós temos que valorizar muito mais o ser do que o ter. Valorizar aqueles com quem convivem conosco, sem fazer nenhum julgamento premeditado. Porque que condições eu tenho, moralmente falando, espiritualmente falando, de julgar alguém? Não. Não tenho essa condição. Depois, dar daquilo que eu possuo, da sobra da minha mesa, para aquele que necessita. Daí, nós aqui na casa, termos a assistência social, que é uma bênção, né? Onde nós podemos ir ao encontro daqueles que necessitam, nossos irmãos do caminho, de uma sopa, da qual é confeccionada aqui, e ao encontro dessas crianças que a nossa Rosarinho falou, do bairro, e temos a tarefa do pãozinho, e nós podemos, então, também ir ao encontro daqueles que se encontram doentes. Porque muitas vezes, quando nós necessitamos de ir ao hospital, nós também encontramos ali pessoas necessitadas. Necessitadas de consolo. Necessitadas de abrir-lhes o coração para a fé, para o Cristo de Deus. E me faz lembrar o senhor Orlando, que dizia para nós: vocês esqueçam a revista quando forem ao hospital. Levem a revista e esqueçam lá. Porque, com certeza, a espiritualidade amiga vai encontrar o meio para que chegue à mão de alguém que esteja precisando. E que já esteja, digamos que, é um trabalho que a espiritualidade faz que nem nos passa pela cabeça. Mas a boa vontade é o que a espiritualidade espera de nós. Só a boa vontade. E isso, este exemplo que o senhor Orlando nos deixou. Então, todos nós podemos seguir os passos de Jesus e os seus exemplos. Continua André Luiz. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Este é um outro pormenor muito importante para nós, que é pregarmos o amor, ainda que não seja o amor do Cristo, como Ele nos ama, como a espiritualidade nos ama. Mas este é o caminho, e é um exercício. Trabalharmos pela concórdia, sermos solidários, procurarmos exercitar o perdão e a paciência e também a alegria de viver. Não arrumarmos desculpas, principalmente quando vamos buscar o tempo para dizer que não estamos felizes e alegres. Ou seja, porque chove, ou seja, porque está frio. Não. A alegria cristã não encontra na natureza nenhuma desculpa. Mas, porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos
E a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Isso, gente, para falarmos o quê? Nós sabemos que por todos os cantos do planeta, nós verificamos através da mídia, das notícias, tantas coisas acontecendo. Mas isso tudo é preciso ter vigilância no pensamento, porque nós não podemos nos deixar intoxicar por aquilo que a mídia traz para nós. Por quê? Jesus é o governador do planeta. Não é possível que um espírito como ele perca o controle de um planeta. Impossível. Impossível. E aí está a nossa fé. É a nossa fé raciocinada, essa fé raciocinada que Kardec trouxe para nós, através dos espíritos superiores. Então, não vamos dizer, em hipótese alguma, que o mundo está perdido, que a humanidade está perdida. Não. Porque existe um Cristo, existe um espírito superior que é o governador desse planeta e comanda a todos nós, governa os nossos passos. Então, nós não podemos achar que tudo está perdido. Não, não está perdido. Né? Algumas pessoas andam equivocadas, distraídas, e talvez com os seus olhares voltados só para a vida da matéria, só para o ter. Mas elas também vão acordar. Um dia elas irão despertar. Nós já encontramos o Cristo e estamos aqui, porque nós desejamos a presença amiga dele. E desejamos palmilhar as suas pegadas. E existem estes que ainda não estão. Mas cabe a nós, a nossa responsabilidade, de também transmitir para estas pessoas. E quando o trabalhador está pronto, como nós aprendemos aqui nessa casa, o trabalho aparece. Se nós nos propusermos a estudar a doutrina de Jesus, e se realmente queremos seguir os seus passos, então Jesus, confiando em nós, sentindo em nós, se conhecendo na nossa intimidade, e se nós tivermos a boa vontade, nós não seremos instrumentos nas suas mãos para ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo? Se o próprio Evangelho diz que a renovação se dará entre encarnados e desencarnados, porque somos devedores uns dos outros? Então nós precisamos trabalhar isso, essa fé, ter esta convicção dentro de nós. De que maneira? Com a pureza do nosso coração, com a simplicidade. Continuando, nós vamos então buscar outro ensinamento que também encontramos na nossa pesquisa, que é de Emmanuel. E está no livro Juntos Venceremos. Também autores diversos, da psicografia de Chico Xavier e de Carlos Bacelli. Emmanuel fala que a chave da vida, queres penetrar nos corações que te parecem trancados, lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes bates a porta, mas a humildade é a chave capaz de abri-los. Duas coisas muito simples. O sorriso é a luz com que se bate a porta, mas a chave é a humildade. É o que nós precisamos. E pronto, vamos dar continuidade, então, ao desenvolvimento das nossas ideias desta tarde. E nós, então, agora vamos passar para aquela parte do orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. São feridas, eu diria assim, né? Essas chagas que estão dentro de nós e que já durante muitos séculos e séculos, neste vai e vem da vida encarnada e desencarnada, que nós estamos trabalhando para vencer, para curar esta chaga. E nós, então, vamos continuar com a palavra de Emmanuel, e vamos agora para o livro Fonte Viva.
E esta mensagem, ele diz, a cortina do eu. E Paulo, então, escreveu aos Filipenses, dizendo assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. E é verdade. Por que o nosso estágio de evolução é tão difícil ainda? Justamente por estas palavras de Paulo aos Filipenses. Porque nós só queremos buscar o que é nosso. E o que é nosso? O que é nosso? Nem o nosso corpo nos pertence. Nós somos apenas usufrutuários. O que é que nós temos? E por quê? Por que esse apego às coisas materiais? Se daqui a gente não leva absolutamente nada. Por que nós criamos tantos vícios dentro de nós? Por que o nosso pensamento fica ali tão agarrado à vida da matéria? Então nós temos que trabalhar isso também, porque senão nós não vamos conseguir curar estas duas chagas. Então nós temos que buscar aquilo que é do Cristo. E o que é do Cristo? É o amor, é a simplicidade, é a humildade, é a pureza do coração. E Emmanuel diz-nos assim sobre esta passagem, sobre esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. E é verdade, não é? Nós queremos buscar conhecer as verdades de Jesus para chegarmos ao Pai, mas ainda estamos distantes desta comunhão. Por que nós estamos distantes desta comunhão? Justamente por aquilo que nos traz hoje aqui neste tema, que é a pureza do nosso coração, a nossa simplicidade e a humildade, que nós ainda não conseguimos trabalhar tão bem dentro de nós. Emmanuel continua: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então nós usamos uma máscara, continuamos com os nossos olhos voltados para nós mesmos e passamos por uma encarnação que foi tão bem trabalhada pela espiritualidade maior e nós, pouco ou quase nada, conseguimos atingir dos objetivos que são aqueles que Jesus nos ensina, aquele que o Cristo traçou para todos nós. E nós colocamos uma máscara e seguimos em frente, fingindo e enganando a nós próprios que tudo vai bem. E aí nós continuamos na nossa vida, né, na nossa presente encarnação, e depois, quando chegarmos do lado de lá, vamos nos deparar, porque a máscara vai ser tirada, e nós vamos ver que nós não conseguimos melhorar. E se o fizemos um pouquinho, foi pela misericórdia divina e dos amigos espirituais que nos amparam. É uma realidade que nós verificamos nas reuniões de intercâmbio, quando a espiritualidade amiga socorre aqueles que partiram assim nestas condições. Emmanuel nos fala: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. De que somos cooperadores iniciantes e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Olha só a chamada de atenção que Emmanuel nos faz.
Nós temos a oportunidade de trabalhar no bem. Nós somos convidados a uma tarefa edificante. Mas mesmo assim, ainda levamos conosco o nosso capricho individual. E nós muitas vezes falamos, eu não vou mais continuar. Vejam bem, eu não vou mais continuar a fazer parte desta tarefa porque tem lá uma pessoa da qual o meu santo não cruza com o dela. Olha só, nós nos damos ao capricho de fazer isso, perdendo a oportunidade de trabalhar no bem, porque só o trabalho no bem é que vai nos alicerçar e nos ajudar a nos melhorarmos, a resolver as nossas dificuldades. Mas a nossa inferioridade nos faz sermos caprichosos e dizer estas palavras que eu não quero continuar na tarefa porque meu santo não cruza com aquela pessoa, ou porque eu estou na tarefa e alguém chamou a minha atenção. Gente, nós devemos até agradecer quando somos chamados a atenção. Por quê? Porque alguém está olhando para nós, está preocupado comigo. Eu deveria agradecer. E aí? Onde está a nossa humildade? Não está. Porque nós ainda somos muitos o quê? Orgulhosos. E continua Emmanuel. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. E Emmanuel ainda afirma que a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. E continuando, nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Gente, é Emmanuel que está a falar, não sou eu. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então, só por aqui, pelas palavras de Emmanuel, por este ensinamento, a gente pode imaginar o tamanho que é o nosso orgulho. E não vamos aqui dizer, não, mas eu não sou assim tão orgulhosa. Aí eu já estou um pouco melhor. Aí, de repente, a gente se depara numa situação e a gente diz assim, afinal, eu pensei que estava, mas não estou. E a gente fica assim um bocado constrangido, a gente se sente desconfortável, mas é assim mesmo. Nós estamos aqui para aprender, para desenvolver, não é? A única coisa que é preciso é justamente a boa vontade e a perseverança. E Emmanuel continua nos falando. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui... Olha só, gente, Emmanuel é demais. Se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Olha só. Gente, nós precisamos realmente refletir bem sobre esses ensinamentos.
Porque a oportunidade vem, é colocada nas nossas mãos de bandeja pela espiritualidade superior. Eles não estão a fazer nenhum favor para nós. Eles estão a ser infinitamente misericordiosos para conosco. Mas nós, né, voltados para o nosso eu, com o nosso orgulho, nós simplesmente jogamos fora a oportunidade. E depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos desencarnar e chegar do lado de lá e ficar lamentando, chorando no arrependimento? Não. Nós temos que fazer aqui e agora. E não perder tempo. Emmanuel nos fala: aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E ele vai, então, arrematar para nós, dizendo-nos assim: entretanto, graças à bondade de Deus, olha aí, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. É que com Emmanuel, gente, não dá para a gente dizer depois que a gente leu, depois que a gente ouviu, falar assim: não, eu ainda não sei nada. Mentira. Depende de nós, do nosso interesse, da nossa vontade, de querer nos transformarmos, de querer modificarmos, de fazermos a nossa reforma íntima. Só depende de nós mesmos. E nós temos a espiritualidade amiga superior, nós temos os amigos encarnados, aqueles que nos ajudam, aqueles que muitas vezes puxam-nos as orelhas, não é? E tudo isso faz parte de um processo a caminho de uma evolução, que quer queiramos, quer não, iremos fazer. Não adianta a gente querer fugir desse caminho. É da lei de Deus. Então nós precisamos aproveitar este momento preciosíssimo que é a nossa presente encarnação. E conseguirmos essa felicidade futura aqui mesmo. Não é esperar a morte chegar e esperar que a gente vá passar para o lado de lá e lá chegar e dizer: olha, como fez André Luiz, eu quero fazer uma consulta. E foi lá, e queria ser o primeiro da fila. E aí o senhor disse: não, o senhor senta e espera. E foi ser atendido por último. E para além de ser atendido por último, foi ser atendido duplamente. Então nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Portanto, após as palavras de Emmanuel, então, sobre o orgulho, agora então nós vamos voltar com o nosso amigo André Luiz, que vai então falar para nós sobre o egoísmo. Vocês podem dizer assim: caramba, mas eu venho aqui hoje com uma vontade de ouvir algo assim, mais leve, um pouco mais assim, mas, gente, é a nossa realidade, não é verdade? Não adianta a gente querer fugir dela. E nós
temos que olhar para ela, mas olhar de uma forma com Jesus, né? Porque com ele e com o seu evangelho, tudo se modifica, tudo cresce e tudo melhora. E nós vamos então passar para esse livro, que é Cartas do Coração. Então, André Luiz vai falar-nos assim: em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar-nos o passo. É sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio na feição de orgulho. É veneno em nosso coração, sob a máscara do crime, e fogo em nossa alma, sob a capa agressiva da revolta. É incêndio em nosso peito, sob a tempestade da cólera, e gelo em nossas mãos, sob a inércia da preguiça. Aparece em todas as fases do dia, ora sob a faixa do desculpismo, de variados matizes, ora sob os 1000 modos com que apresentamos a nossa deserção da luta santificante. Desvairado apego ao nosso eu. O egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância, ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. E continua: se desejamos efetivamente alcançar a bendita claridade da ascensão, abandonemo-lo aos resíduos da estrada e, fugindo ao círculo estreito de nossa personalidade, através da ação constante no bem, consagremo-nos à vontade do Senhor, única fórmula de libertação que nos conduzirá à felicidade verdadeira. Isso é o Espírito André Luiz falando para nós, porque ele viveu isso quando encarnado. Pois quando chegou do lado de lá, nós, através do livro Nosso Lar, já sabemos qual foi o seu percurso. E continua nos falando: cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia. E nós buscamos, às vezes, algumas imagens, porque as imagens também nos ajudam para que a gente perceba, não fiquemos só com a palavra, mas que a gente perceba qual é a ação que nós temos que ter. Ir ao encontro do outro. Mesmo que o outro não esteja assim, com aquela vontade, às vezes até de receber o nosso abraço. Mas nós fazermos a nossa parte. Buscarmos compreender o outro e conquistar a simpatia do outro. E aprendendo a servir sem descansar, seguiremos do vale escuro da ignorância para os cismos da vida, onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor. E nós, então, estamos falando sobre este ponto do Evangelho, não é? Bem-aventurados os que têm puro coração. E para nós não nos perdermos nas nossas ideias e na nossa reflexão, lembremos novamente o deixar vir a mim os pequeninos. E, então, João Evangelista, que ditou esta mensagem em Paris, 1863, a Kardec, voltamos a dizer: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Nós estamos todos juntos no mesmo barco, na mesma morada que é o planeta Terra. Somos uma família universal,
e bem sabemos que todos nós necessitamos uns dos outros. E assim nós continuamos onde diz-nos: Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. E Jesus queria que os homens se entregassem a Ele. O grifo é nosso. Com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, que somos todos nós, cujo apelo lhes conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Então, João Evangelista fala-nos que devemos nos entregarmos ao Cristo. Mas como faremos essa entrega? Como é que vamos entregar-nos a Ele? E nós então encontramos neste livro Confia e Segue. Só o título do livro e a imagem deste livro, que nós tivemos a gratidão de termos uma palestra que a Ana nos trouxe, a caminho de Emaús. E os apóstolos estavam ali, entristecidos, não é? Porque sentiam que tinham perdido a companhia do Mestre amado. Mas eles não perderam. E nós não o perdemos, porque muitas vezes, quando nós, ainda com a nossa ignorância, com a nossa revolta, damos-lhe as costas, ele vem até nós, de mil modos, e nos ampara. Ele não desiste de nós. Então, confie e segue. Portanto, temos que confiar, temos que sentir a presença do Divino Amigo na nossa vida. E temos que entregar o nosso coração a Ele, com confiança, e seguir-lhe os passos. Então, nós vamos ver agora, através das palavras de Emmanuel, o que é que ele nos fala? Com Jesus. Com Jesus, a vida adquire novo sentido. E ele então vai dizer-nos: a dificuldade se faz bênção. A dor é alegria. Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Renúncia é aquisição. Sacrifício é a estrada para as alturas. E vai finalizar trazendo-nos, como sempre ele o faz, fechando a mensagem. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. E que nós saibamos fazer o Natal, o nascimento de Jesus, todos os dias na nossa vida, no nosso coração. Não é só essa data, não é só buscar a prenda, a reunião em família, somente naquele mês, naquela data. Não. Saibamos fazer o Natal de Jesus
todos os dias da nossa vida, procurando o amor, procurando a esperança, levando isso para aqueles que estão tristes, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que perderam a fé. E vamos continuar ainda falando desse deixar vir a mim os pequeninos, porque agora nós vamos buscar em Kardec o que ele nos fala. Repetindo novamente, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor e a caridade. E aí, se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembrar mais da terra. Portanto, como nos ensina Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. E Paulo de Tarso, quando entregou-se a Jesus, toda a sua vida se transformou. E ele mesmo afirmou: eu posso falar a língua dos anjos, entre outras coisas, mas, e finalizou, se eu não tiver caridade, nada sou. Portanto, este é o nosso percurso, esta é a nossa finalidade, o nosso objetivo. E todos os dias nós podemos pôr em prática este amor, esta caridade. Só depende de nós. Tudo mais vem do mais alto, vem do nosso irmão maior Jesus, vem da espiritualidade maior. E eles esperam a nossa boa vontade, a nossa perseverança para podermos trilhar esse caminho sublime e seguir o nosso irmão maior Jesus. E tudo está certo. Com Jesus, tudo nós podemos fazer, melhorar e crescer, para que um dia, com Ele, alcançaremos a Deus, nosso Pai Criador. Mas temos que lembrar sempre que nós somos uma família universal, que nós somos irmãos em humanidade, tanto de um lado da vida quanto do outro. E vamos tirar essa cortina do eu que nós estamos trazendo em diversas encarnações. Finalizando, agradecendo a todos por estarmos aqui juntos, por mais uma oportunidade de aprendermos o Evangelho de Jesus, e não vamos esquecer jamais desta criança que está dentro de nós. Vamos buscá-la, vamos lá conversar com ela,
Vamos vir fazer ao de cima esse sentimento, trazer cá para fora esse sentimento, para podermos estarmos juntos nesta caminhada, neste processo evolutivo. Muito obrigada a todos, um bom fim de semana e muita paz com o nosso Mestre e Senhor Jesus. Então, boa tarde. Vamos então tentar comentar um pouco a conversa da Nádia, que é sobre um tema muito desafiador para todos nós, que é a nossa reforma íntima. A Nádia foi buscar o tema a que Jesus nos assemelhou a todos, que foram as crianças. De que ele falou também no Sermão da Montanha, quando nos chamou a sermos bem-aventurados, os que são puros de coração. Porque é que ele nos vai associar às crianças? Porque só os puros de coração, como ele rematou a seguir, entrariam no reino dos céus. E a Nádia falou-nos de vários aspectos do nosso eu, da nossa personalidade muitas vezes, porque nós trazemos ao de cima uma persona, mas por baixo está a nossa individualidade, que é o que nós somos verdadeiramente. Nós achamos que somos Joões, Marias, Luísas, nada disso. Nós somos algo muito mais profundo, que vive há milénios, que traz uma história profunda, enraizada na sua memória integral, que tem hábitos profundos que precisa de deitar fora. E a Nádia falou-nos de alguns, dos piores de todos, como diz Emmanuel, que são o orgulho e o egoísmo. Sem nós alcançarmos aquilo que Jesus nos chama de bem-aventurados os humildes, nós também não conseguiremos Esse é o primeiro degrau do Sermão da Montanha. Sem nós conseguirmos alcançar esse degrau, e nós vamos trabalhando as virtudes do Sermão da Montanha em simultâneo, nós falamos delas por degraus, mas elas não têm propriamente degraus. Sem nós aceitarmos a nossa pequenez e as nossas imperfeições, porque são imperfeições temporárias, nós vamos ser perfeitos. Mas sem aceitarmos essa imperfeição, não podemos mudar nada em nós. Se eu não aceitar pouco a pouco aquilo que eu não gosto nos outros, mas que também tenho, eu não consigo mudar nada em mim. E eu nunca vou mudar os outros, eu só me vou mudar a mim. O outro pode mudar pelo exemplo. É isso que os pais fazem com os filhos. Tentam-lhes dar o melhor exemplo que eles podem e sabem naquele momento. Por isso, alguns pais, depois de alguns anos, se fosse hoje, eu faria diferente. Mas hoje é outro dia. E naquela altura era a melhor versão que existia dentro de cada coração. Mas é isso que Jesus nos pede. Que nós consigamos trazer para fora o que temos de melhor. Que sejamos esses filhos e esses irmãos bem-aventurados do Pai Divino e irmãos de Jesus. E para que um dia consigamos subir o monte, para que um dia consigamos encontrar Jesus. É este o caminho que nós faremos um dia, se conseguirmos ser puros de coração, como as crianças são, ingênuas e muitas vezes aceitam a história, lá pelos 2, 3 anos, a história que os pais lhe contam, acreditam no Pai Natal e tantas outras coisas. É isso que nós temos que nos tornar, é isso que nós temos que ser, aprender a sermos humildes e puros de coração. Sem essa pureza, nós não conseguimos ir para mundos superiores, como a Nádia nos falou a dada altura. Nós não conseguimos, quando desencarnarmos, mostrarmos aquilo que nós gostaríamos, que era luz, mas que nós ainda não temos.
mas que se trabalharmos afincadamente vamos arranjar, vamos encontrar dentro de nós, através das palavras de Jesus, através do caminho, do roteiro que Ele nos deixou, porque Ele deixou-nos tudo o que precisamos de saber. E vamos então para a nossa prece de encerramento. Como sempre, vamos mentalizar ou visualizar a imagem, a figura do doce Rabi da Galileia. O meigo Rabi veio até nós para falar-nos de amor, pois só o amor nos vai levar até ao Pai. E assim, Mestre amado, reunidos nesta tarde em vosso nome, estamos aqui para agradecer-vos. Somos profundamente gratos pelas palavras que proferiste há mais de 2000 anos, por tudo o que os evangelistas escreveram e que o tempo trouxe até nós. Vos rogamos nesta hora que nos ampareis a cada dia e que nos ajudeis a aprender pouco a pouco, através do trabalho e da boa vontade, as belas lições de amor que nos deixaste. Pediste-nos, Mestre, que fôssemos caridosos e bondosos. Repetiram-nos os espíritos superiores que a caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ajuda-nos, Senhor, a que pouco a pouco aprendamos a pôr em prática os ensinamentos sublimes que nos ajudarão a ganhar a nossa luz própria, a alcançarmos lugares de maior felicidade, de maior paz e de maior luz. Ajuda-nos, Mestre, a vigiarmos-nos, a orarmos e a sermos amigos do nosso irmão do caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ver em cada um a humanidade, a vossa obra e a obra de nosso Pai Divino. Pedimos-vos ainda que estendeis estas vibrações de luz e de paz a todo o mundo lá fora, aos lugares de dor, aos corações sem esperança, àqueles, Mestre, que ainda não vos conhecem, àqueles que não vos querem seguir, mas acima de tudo, Mestre, a todos os que já vos conhecem e ainda não vos conseguem seguir os passos. Abençoai-nos, Senhor, e abençoai esta casa que nos acolhe e que é o nosso hospital, a nossa escola e a nossa oficina de trabalho. Ficai conosco, Mestre amigo, e abençoai-nos hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.